Pessoal, vocês sabiam que existem acidentes musicais? Não, pera aí. Não é desse tipo de acidente que eu tô falando. Hoje eu vou contar a história para vocês de um sinal na escrita musical que anula os acidentes musicais. Então, se vocês quiserem saber do que se trata, acompanhe o vídeo aí. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, acidentes musicais. Vamos falar deles. Eu vou contar para vocês a história de um acidente musical e de outro sinal que anula os efeitos desse acidente musical. Para isso, a gente precisa recorrer um pouquinho à história da própria notação musical. Eu vou fazer um vídeo específico a respeito da história da escrita musical e outro que vai tratar a respeito do nome das notas. De onde vem o nome das notas? Nem todo mundo sabe. É uma história interessante que eu vou dedicar um vídeo em outra ocasião a isso. Muito bem, pessoal. Então, a gente pode começar explicando que, na realidade, a música formal e escrita, lá do século X, do século XI, ela era escrita, ela era, digamos assim, formalmente idealizada no âmbito da igreja. A música sacra era registrada e a música profana, que era feita fora da igreja, geralmente ela não era registrada em papel, não é? Então a gente tem muito pouco registro daquilo. A música sacra também nós temos registros bastante imprecisos, bastante rudimentares, mas eles nos remetem um pouco daquilo que era praticado em termos musicais de escrita e de prática naquela época. Muito bem. Uma vez que a música formal era praticada dentro da igreja, vocês devem então imaginar que em decorrência disso, muito daquilo que era feito musicalmente dentro das igrejas era cantado, porque os textos bíblicos eram cantados, né? Então você tinha, por exemplo, vou pegar um exemplo, os salmos. Os salmos eram cantados e para que esse conhecimento melódico e musical passasse de uma igreja para outra, em diferentes lugares da Europa, que é mais ou menos o centro cultural na época, e para que isso também passasse de geração em geração, mantendo a mesma melodia, o mesmo caráter daquele salmo enquanto música sacra, tinha que se encontrar uma maneira de registrar a forma que aquilo devia ser cantado, que aquilo devia ser entoado, né, para que isso fosse mantido em outros tempos e em outros locais. Então os membros da igreja passaram a se questionar formas, né? A se perguntar de que forma a gente pode registrar o encaminhamento melódico, de que forma a gente pode registrar musicalmente para que aquilo pudesse ser reproduzido em outros locais. E é nessa discussão, nessa busca, nessa pesquisa que nasce a escrita musical, que, como eu disse, vai ser tratado oportunamente em outros vídeos, não é? Então, assim, como que nasce mais ou menos essa indicação musical daquilo que deve ser feito no texto, que é o texto sacro? Surgem pequenos sinais que a historiografia chama de neumas. Essas neumas, elas são emprestadas de uma série de civilizações, um pouco da grega, um pouco desenvolvida ali mesmo na época. E elas serviam para dar uma indicação geral do movimento da melodia, né? Então, assim, sinais desenhados para cima indicando o movimento em direção ao agudo, sinais voltados para baixo e indicação de movimentos voltados para o grave, movimentos paralelos de vozes, tudo isso era indicado mais ou menos por meio de sinal. Só que assim, esses sinais, eles não tinham uma significação precisa, então na época os músicos contavam muito com a memória dos próprios músicos, né? Você lia e existia uma cultura abstrata de interpretação daqueles sinais, mas ela não era precisa. Era uma tradição oral transmitida e que não era necessariamente reproduzida fielmente em outros locais e em outras épocas. Com o tempo, então, passou-se a aperfeiçoar essa escrita. Os neumas começaram a ser auxiliados por letras. Letras que indicavam também
uma relação de alturas, né? Essa relação de alturas, de grave agudo, agudo grave, essa relação de intervalos, nós chamamos de escrita diastemática, porque o diástema é um intervalo. Então essas letras elas passam a estabelecer essas relações, né? Aí surge a indicação que nós conhecemos, que é da letra A à letra G. A, B, C, D, F, G indicam, começando pela nota Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? De A a G, no caso A a G, do Lá até o Sol. As línguas anglo-saxônicas, os países de língua anglo-saxônicas ainda conservam essa notação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, para falar de forma mais geral, o A ainda representa o Lá, o B representa o Si, o C representa o Dó, né? Então, nos países de língua anglófona, as letras representam as notas. No caso dos países de língua latina, as notas musicais são representadas por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cuja nomenclatura vai ser tratada em outro vídeo, como eu disse. Muito bem. Retornando, portanto, à pauta do vídeo, que era a história do B-quadro, que é o sinal que anula os acidentes musicais. Brevemente descrevendo do que se tratam os acidentes musicais. Na música ocidental, nós temos 12 semitons, 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e contando vamos dizer assim, as notas pretas do piano, você soma 12 semitons, totaliza 12 semitons a escala ocidental. Não é? Então, assim, de forma bastante, a grosso modo dizendo, os sustenidos e os bemóis, que são os acidentes, são as notas pretas do piano, que são pequenas elevações ou pequenos decréscimos na altura da nota. Então, quando você fala que uma nota é sustenido, você está elevando meio tom. É uma alteração ascendente. Quando uma nota é um bemol, você está descendo meio tom. É uma alteração descendente, portanto. Então, os acidentes são o que, em resumo? São sinais que elevam ou fazem descer a afinação da nota. É disso que se trata. Se dentro de um compasso você tem, por exemplo, um Dó e coloca um sustenido nele, você está elevando esse Dó um semitom. Ele está ficando levemente mais agudo. O B-quadro cancela esse efeito, você retorna. Da mesma maneira, se você colocar, vamos supor, um Si e colocar um bemol, ele desce um pouquinho, ele fica um pouquinho mais grave. Se a seguir você escrever outro Si com um B-quadro, esse B-quadro anula o efeito do bemol e a nota volta à sua posição natural. Chegamos, portanto, à história do B-quadro. Vejam que antigamente a letra B, antigamente quando nasceu a escrita musical, mas atualmente ainda nos países de língua anglófona, como eu disse, o B representa o Si. Esse B quadrado que vocês estão vendo representava aquilo que a gente chamava de B quadratum, ou durum em latim. Por que durum? Porque a transição dele era mais, do Lá para o Si, era uma transição mais distante, né? Uma distância de um tom, é uma distância grande. Então, a transição do Lá para o Si era um pouquinho mais agressiva, então se chamava de B durum, ou B quadratum, por causa do formato anguloso dele. Aí eu já estou dando um spoiler de onde vem a palavra B quadro, porque era um B quadrado. E esse B quadrado representava o Si natural, ou seja, com todas as alterações anuladas. Portanto, o B quadro passou a representar o sinal que representa a nota que tem os acidentes anulados. A nota no seu estado natural, não é? Por outro lado, você tinha o Si bemol. Esse bemol, era o B, que representa o Si, ele era desenhado redondo, sem esses ângulos, redondinho. Portanto, se chamava B rotundum, ou redondo, ou B mole. Por que mole? Porque do Lá até o Si bemol a distância é menor, é um semitom, é a menor distância que existe no sistema tonal ocidental e, portanto, a transição do Lá para o Si bemol era mais sutil, era mais leve. Portanto, se chama mole, uma transição mais leve, mais suave.
Então, o B mole, ou seja, o Si bemol, passou a representar, e até hoje é representado por essa grafia do Si arredondado, representando, portanto, as notas que têm uma alteração descendente. Em resumo, então, pessoal, o B quadro, essa palavra, nasce do fato de o desenho de o Si natural ser desenhado como um B quadratum, ou B quadro. E o bemol vem do Si bemol, do B bemol, que era o Si mole, ou o B mole, ou rotundum, que é o desenho dele arredondado. Para finalizar, pessoal, concluindo, o desenho do B quadro, de onde vem? Ele parece um quadrado, mas ele lembra um H, ele parece, né, é uma mistura ali do B quadrado, do B com o desenho mais anguloso, com um H. Por quê? Especificamente na Alemanha, o Si natural, ao invés de ser designado pelo B, é designado pelo H. Por que é isso? Porque há uma confusão entre o B quadrado e o H escrito com o alfabeto gótico, com a escrita gótica. O formato desse B quadrado era muito similar a um H. Então, por uma confusão, continua sendo tratado até hoje na Alemanha por H. Portanto, em resumo, nas línguas latinas, nos países de língua latina, nós temos a denominação Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que vai ser tratado em outro vídeo. E nos países de língua anglófona, nós temos as notas musicais tratadas de A a G, começando pelo Lá. E especificamente na Alemanha, por conta dessa confusão que houve na grafia do B quadrado gótico, nós temos o B representando o Si bemol, normal, e o H representando o Si natural. Beleza, pessoal? Se vocês curtiram essa historinha, esse vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se vocês acharam que faltou tratar de alguma coisa, que surgiu a dúvida ou que permaneceu a dúvida, comentem aqui para que eu possa tratar futuramente também. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrevam, acionem o sininho aí, porque cada vídeo novo que a gente postar, vocês vão poder ficar sabendo, descobrir qual é a pauta do dia. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.